Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, chegou o check-in da 19ª rodada. Semana passada a gente viu que vocês gostaram bastante desse formato, a gente espera conseguir trazer um programa ainda melhor para vocês hoje. Alguns destaques dessa 19ª rodada, tem o Flamengo e o Santos que decidem o turno com muito merecimento. Tem o Palmeiras também que com o Mano Menezes já dá indícios bem claros de uma mudança no estilo de jogo. Corinthians, por sua vez, vai ter o retorno de uma dupla que dá o aproveitamento de time campeão. Tem também o clássico nordestino entre Bahia e Fortaleza, que vai ter um duelo de 2 paredões, e o Ceará, que lá na frente tem eficiência de time de G4. Lembrando que o check-in tem um apoio mais do que especial do BetSul, nosso parceiro oficial e melhor site de apostas esportivas da América do Sul. E o Maracanã vai ser palco do grande jogo do campeonato até então. Flamengo e Santos se enfrentam para decidir quem leva o simbólico, mas muito importante, título do primeiro turno. Das 16 edições do Brasileirão por pontos corridos, em apenas 4 o líder do primeiro turno não foi campeão ao término da competição. Para o alívio das outras torcidas que não terminarem em primeiro, o Palmeiras de 2018 é o exemplo mais recente de que muito time ainda pode levantar a taça. Na virada do turno do ano passado, o time de Felipão estava em 6º lugar e 8 pontos atrás do então líder São Paulo. É importante ganhar? Muito. Dá para recuperar no segundo turno? Com certeza. Flamengo e Santos fizeram por onde para estar onde estão no campeonato. Flamengo tem o melhor ataque da competição com 41 gols em 18 jogos. É ainda o segundo time que mais finaliza certo e o segundo com melhor pontaria. Já o Santos é o segundo melhor ataque, mas com quase 7 finalizações certas por jogo e 46% de pontaria, tem a melhor marca entre os 20 times nas duas estatísticas. Com 30% de posse de bola lá na frente, Flamengo e Santos ainda são os dois times que mais concentram a sua posse de bola no ataque. Fluminense, o surpreendente Ceará, vem logo atrás. E falando especificamente do atual líder, se liga só na diferença brutal do ataque do Flamengo em relação às outras equipes. O Flamengo tem 11 gols de vantagem para o segundo melhor ataque do Santos. Essa diferença é maior do que a do próprio Santos para o São Paulo e para o Fluminense, que são os 12º melhores ataques do campeonato. Incrível! Quem chega embaladíssimo na disputa da ponta é o Palmeiras. Após 2 vitórias consecutivas no comando da equipe, Mano Menezes reencontra o Cruzeiro no Allianz Parque. E o Palmeiras parece gostar mais da bola com o Mano Menezes. Nas 2 rodadas que disputou, a equipe fez seu jogo com mais passes certos contra o Goiás e o terceiro jogo com mais passes certos contra o Fluminense. O time ainda conseguiu encaixar 2 jogos seguidos com 9 finalizações certas, maior marca da equipe no Brasileiro ao lado de outros 3 jogos com o Felipão. Esse número é bem forte, início promissor do professor lá no Palmeiras. E o Palmeiras conta com a força da sua torcida para encostar mais ainda nos líderes. Atuando em seus domínios, o time ainda não perdeu no campeonato. 6 vitórias e 2 empates com 83% de aproveitamento, o terceiro melhor do Brasileiro. Não à toa, o Verdão é o 4º time que mais finaliza certo jogando em casa, com 7,3 finalizações no alvo por jogo. E em meio a clima turbulento no Cruzeiro, a equipe mineira tem a 4ª pior defesa da competição com 27 gols sofridos e é o time que precisa de menos finalizações certas dos rivais para sofrer um gol. Um gol a cada 3,1 chutes que acerta o gol de Fábio. E lá na frente as coisas também estão preocupantes, viu? Terceiro pior ataque com só 16 gols em 18 jogos. Situação tá feia pra Raposa. Entrando de cabeça no Brasileirão, o Grêmio recebe o Goiás em sua arena em busca de uma vitória que pode deixar o tricolor entre os 10 primeiros na virada do turno. Após um péssimo começo de campeonato, o Grêmio vai se encaixando e voltando a mostrar um bom rendimento no Brasileirão. Mas uma coisa já é certa, o tricolor vai terminar o turno com a sua pior campanha nas últimas 8 edições de Campeonato Brasileiro. Nas outras 7 edições de Campeonato Brasileiro, o Grêmio terminou os 19 primeiros jogos pelo menos entre os 6 primeiros. Com uma possível vitória contra o Goiás e uma combinação de resultados, o Grêmio pode chegar no máximo na 8ª colocação nesse primeiro turno. E o time de Renato Portaluppi conta com seu arco e flecha bem afiado. Everton Cebolinha fez chover na última rodada e lidera o Grêmio em gols, finalizações totais e certas e dribles.
Alisson vive grande fase, mesmo com só 8 dos 18 jogos disputados, é o primeiro do time em assistências para gol e para finalização, em cruzamentos certos, e tem uma ótima média de um drible a cada 63 minutos. Essa dupla tá demais. Com muita moral depois de buscar um empate frente ao Corinthians na última rodada, o Ceará recebe o Botafogo no Castelão para encerrar bem o primeiro turno. E o eficiente time de Anderson Moreira continua precisando de pouquíssimas finalizações para fazer um gol. É o terceiro time que menos chuta no campeonato, com só 10 por jogo, mas faz um gol a cada 9 chutes, sendo o terceiro time mais eficiente do Brasileirão. A equipe divide o top 4 com Flamengo, Santos e Palmeiras, justamente os 3 primeiros da competição. O Vozão tá surpreendendo demais. E o Fogão vai ter que tomar cuidado com essa eficiência porque é justamente o segundo time que mais sofre chutes no campeonato. 16 por partida, apenas atrás de CSA. Goiás e Chapecoense completam esse ingrato G4. E quem é a engrenagem principal dessa eficiência do Ceará é Thiago Galhardo. Ele tem um gol a cada 4,1 finalizações totais no Brasileirão, a quarta melhor marca do campeonato entre os 16 jogadores que já fizeram ao menos 5 gols. Sozinho, ele é responsável por 40% dos gols e 1/4 das finalizações certas do Vozão. Fundamental! E com cara de Champions League em bons momentos no campeonato, Bahia e Fortaleza fazem um eletrizante clássico nordestino na Arena Fonte Nova. E a partida vai contar com o duelo de 2 paredões do Brasileirão. Douglas Frederich e Felipe Alves são os 2 com mais defesas difíceis no campeonato. O goleirão do Bahia tem 23, o do Leão 25, ambos com 17 jogos. Os 2 se destacam ainda nos lançamentos certos, Felipe é o segundo e Douglas o terceiro do BR. A diferença gritante vem no número de gols sofridos. Felipe Alves já sofreu 23, o terceiro goleiro mais vazado do campeonato. Já Douglas sofreu apenas 13 e saiu de incríveis 10 jogos sem ser vazado, o líder do campeonato em clean sheets. E a fase de 8 jogos de invencibilidade do Bahia no Brasileirão tem um grande amuleto. Pouco comentado, mas muito importante no esquema de Roger Machado, Flávio trouxe um equilíbrio muito interessante ao meio de campo do Bahia. Desde que o volante virou titular na 11ª rodada, ele é o primeiro do time em desarmes e interceptações, o segundo em passes e o terceiro em assistências para finalização. Bela participação do jogador de só 23 anos e revelado no arquirrival Vitória. Em má fase, sem vencer há 3 jogos, o São Paulo recebe o vice-lanterna CSA no Morumbi para reencontrar o caminho das vitórias. O time alagoano vem confiante após ganhar o último jogo contra a Chapecoense. O São Paulo somou só 1 pontinho nos últimos 9 possíveis, e não foi por menos. Ao lado de Avaí, Chapecoense e Goiás, o tricolor paulista foi o time com menos finalizações certas nos últimos 3 jogos. Foram 28 finalizações e nenhum gol sequer contra Vasco e os reservas de Grêmio e Internacional. E o pior, enfrenta o CSA que, no mesmo período, foi o terceiro time que mais forçou finalizações dos rivais para sofrer um tento. Foram necessários 21 chutes para Jordir ter que ir buscar a bola lá no fundo das redes. Entretanto, a torcida tricolor pode se animar, pois Antony, Hernanes e Pato estão à disposição e podem voltar à equipe titular. Nas 8 partidas em que os 3 atuaram juntos no Brasileirão, o São Paulo teve 62% de aproveitamento. Nas outras 10 partidas sem eles, o aproveitamento cai para 53%. Destaque para o número de gols, que sobe 87%, e nas finalizações certas, que sobe 70% com o trio em campo. E ainda tem Pablo, que só disputou uma partida no campeonato e também pode finalmente voltar aos gramados pelo time de Cuca. Atlético Mineiro Internacional duelam no Horto em briga direta pelo G6 do campeonato. Em função da finalíssima da Copa do Brasil, o Colorado deve ir a campo com um time misto. Situação favorável para o Galo sair da má fase. É o pior momento do time de Rodrigo Santana no Brasileirão. São 4 derrotas consecutivas em 4 jogos que levaram o time para a 8ª colocação, a pior do time em todo o Campeonato Brasileiro. Nesse período de 4 jogos, o Atlético foi o segundo time que mais finalizou entre todas as equipes, 65 vezes. Mas com uma eficiência muito aquém do esperado, só uma dessas 65 bolas entrou. E foi justamente no gol de Santo, a primeira finalização que ele realizou pelo Galo e o primeiro gol. Essa situação tem que melhorar bastante. E quem acompanha a má fase do Galo é Ricardo Oliveira. Fulminante no início da temporada, o atacante caiu demais de rendimento após o início do Brasileirão.
Se no Mineiro e na Libertadores ele tinha 12 gols marcados em 17 jogos para uma excelente média de 0,7 por partida, o veterano fez apenas 2 gols em 21 jogos no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Antes, Ricardo Oliveira precisava de apenas 5 chutes para fazer um gol. Esse número mais do que quadriplicou para 20. A fase tá feia. Após duelarem com muito equilíbrio pela Sul-Americana, Fluminense e Corinthians voltam a se enfrentar, dessa vez no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Praticamente em campo neutro, o jogo marcará o encontro do quarto time que mais acerta finalizações, o Fluminense, com 6 por partida, e o time que menos sofre finalizações certas dos rivais, o Corinthians, com apenas 3,8 por jogo. Falando de eficiência, o Timão leva a melhor. Sofre um gol a cada 6 acertos dos rivais, a melhor marca do campeonato. Já o Flu precisa de 13 chutes certos para marcar, o quinto pior do campeonato na estatística. E o Corinthians terá 2 retornos mais do que fundamentais para a partida deste domingo. Fagner e Pedrinho retornam de suas seleções e provavelmente serão titulares. Com a presença dos dois em campo, o Corinthians tem incríveis 78% de aproveitamento. Foram 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Rendimento bem acima, por exemplo, do próprio líder do campeonato, o Flamengo. Sem os jogadores, esse aproveitamento cai para só 28%, número de zona de rebaixamento. Dá para afirmar com convicção que Fagner e Pedrinho são a alma desse time. Em confronto da parte de baixo da tabela, a Chapecoense recebe o Vasco na Arena Condá. A campanha da Chape no primeiro turno já é a pior da equipe nos pontos corridos. O Palmeiras ainda é o time mais vertical de todo o Campeonato Brasileiro, com uma finalização a cada 22 passes. O Goiás vem logo atrás com 24, a Chape tem 25 e o Vasco tem 27. Em média, no Brasileirão, um time consegue finalizar uma vez a cada 32 passes trocados. E os problemas ofensivos são flagrantes em Chapecoense e Vasco. Apenas 16 gols marcados por ambos, terceiro pior ataque da competição. Do lado da Chape fica evidenciada a dependência total de Everaldo. Segundo o jogador com mais finalizações certas do Brasileirão, ele representa quase 40% dos acertos do time no campeonato. Para vocês terem ideia, o segundo que mais acertou finalizações pelo time foi o zagueiro Gum, que é apenas o 92º do BR na estatística. Do lado do Vasco, destaque negativo para Rossi, o maior finalizador do time. 41 jogadores já finalizaram ao menos 23 vezes no campeonato. Rossi é o único que ainda não fez nem ao menos um golzinho. Para piorar o cenário cruzmaltino, o atacante tem a pior pontaria entre os 50 que mais finalizaram, só 24% de acerto. Pikachu tem o mesmo número de finalizações de Rossi, mas a pontaria também não está em dia. Só 28%, a quarta pior marca do campeonato. Provavelmente, contando com uma equipe mista, o Atlético Paranaense enfrenta o Avaí na Arena da Baixada em meio à final da Copa do Brasil. O time de Santa Catarina precisa da vitória para não terminar o primeiro turno com apenas 10 pontos. O desempenho defensivo do Atlético Paranaense melhorou muito no pós-Copa América. É o terceiro time que menos sofreu gols, 6 em 9 partidas, e muito se deve ao fato dos rivais terem precisado de quase 17 chutes para furar a meta do Furacão, segunda melhor marca do campeonato. Já o Avaí só fez 5 gols em 9 jogos pós-Copa América, o segundo pior time no quesito. E para fazer um golzinho, o time precisa finalizar 21 vezes, o pior time na estatística. Se o Avaí perder, vai terminar o turno com o pior desempenho na história dos pontos corridos. E aí, será que o Avaí consegue uma vitória lá na Arena da Baixada? Se não bastasse a dificuldade que o Avaí tem enfrentado para vazar metas adversárias, a equipe também vai precisar ter cuidado com a parte defensiva. O Atlético é o segundo time que mais finaliza com origem em passes e o quarto em chutes com origem direta em cruzamentos. Seja por baixo ou pelo alto, problemas à vista para o time de Alberto Valentim. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o check-in da 19ª rodada. A gente espera que vocês tenham gostado. Vale o lembrete também para vocês. Agora a gente também tá com o check-out no começo da semana. Você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na rodada do final de semana lá no Spotify. A gente vai fazer esse programa em formato de podcast, tá bem bacana também. Se você curtiu o nosso vídeo, dê o seu joinha aí, que é bastante importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. E a gente volta nos próximos dias com mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais!